Oi, tudo bem? Um artigo publicado na revista Pesquisa FAPESP aponta que os transtornos psiquiátricos atingem de 7 a 14% das crianças e adolescentes. A pesquisa envolve colaboradores de diversos países, inclusive o Brasil. Hoje, nós iniciamos uma série de entrevistas sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Eu converso com o psicólogo e psicanalista Vinícius Armiliato. Ele tem pós-doutorado em filosofia da psicanálise e é professor de programas de graduação e pós-graduação e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Em se tratando de saúde mental, de que idade exatamente a gente está falando quando a gente situa ali crianças e adolescentes? Isso vai de que período? A gente pode entender que saúde mental vai, inclusive, antes do nascimento da criança, que depois, vem a ser um adolescente e um adulto. Então, em qualquer época, em qualquer período do desenvolvimento, tanto a partir do momento que a criança nasce, mas a gente pode entender também que a saúde mental da criança também está implicada no período gestacional e às vezes até antes do período gestacional, quando a gente pensa em determinantes sociais de saúde. Então, a gente não tem uma idade específica para a gente começar a considerar quando que precisamos prestar atenção no campo de saúde mental. Sempre a gente vai estar observando como que a criança, o bebê, desde o bebê, por exemplo, a gente já sabe, já tem dispositivos de terapêuticas, de diagnóstico, de intervenção, até, enfim, a adolescência, a idade adulta. Isso não é uma regra fixa, né? Mas quais são os transtornos mais comuns ali nas crianças? Como você falou, não é uma regra fixa, e isso é importante a gente considerar, porque os transtornos, o nome dos transtornos, inclusive, ele muda de tempos em tempos. A gente hoje usa alguns manuais diagnósticos que trabalham a partir de dados epidemiológicos e que consideram, então, alguns transtornos mentais de um jeito diferente do que se considerava, por exemplo, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, enfim, e assim sucessivamente. Então, primeiramente, um transtorno mental, ele é muito difícil de responder qual que é o mais comum hoje, porque o que você vai perceber são mudanças nas nomenclaturas também. Então, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo hoje engloba um conjunto de outros transtornos que antes estavam sendo tipificados com outros nomes, né? Por exemplo, o que a gente chamava de Asperger, né? Hoje ele entra aí numa espécie de, no caso do TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, uma espécie de guarda-chuva, que vai contemplar vários outros transtornos em outros momentos. Mas o que a gente nota, em se tratando de criança e adolescente, são também momentos, digamos, em períodos históricos em que eles chamam mais atenção. E a gente tem um conjunto de pesquisas, vários pesquisadores sempre procuram estabelecer qual que é a prevalência ou a incidência dos transtornos da vez, né? O que a gente tem contemporaneamente falando. E muitas vezes a gente acaba... As respostas que a gente tem para isso são respostas mais locais. Por exemplo, eu consigo responder a partir do meu trabalho clínico e também escolar e na universidade também com a educação. Então, nesses contextos, a gente vai perceber um aumento significativo de transtornos relacionados à ansiedade, depressão. A gente tem ouvido falar e ouvido bastante relato de estudantes com relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro do autismo, mas a gente não pode dizer que a humanidade, veja, eu exagerei aqui de propósito, né? Eu posso dizer a partir das experiências mais assim, ocidentais, urbanas, né? Acadêmicas, né? de períodos de momentos escolares, do momento em que o sujeito está atravessando a escola, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a universidade,
nesses contextos a gente vê um tipo de demanda de trabalho voltada para alguns transtornos que são esses que eu te falei, mas eles não podem ser entendidos como o mundo inteiro está passando por isso, sabe? A gente ouve comentários, né, de pais sobre os filhos terem dificuldades com alimentação, dificuldades para dormir, né? Então, assim, em que momento essas dificuldades se transformam, vamos dizer, num transtorno alimentar ou num transtorno de distúrbio do sono em crianças? Quando a gente está falando dos transtornos alimentares especificamente, a gente sabe que eles podem ser decorrentes de muitos fatores. Então, alguns psiquiatras, psicólogos, pesquisadores vão falar de fatores genéticos, outros vão falar de fatores culturais, outros vão falar da soma desses dois fatores, mas você vai observar que quando todo mundo está falando sobre esse tema, ninguém consegue ser unânime. Isso revela que cada caso é um caso. O mais importante para a gente se observar é quando a gente fala de transtorno mental, por exemplo, transtornos alimentares, e essa sua pergunta é interessante, né? A partir de que momento eu posso pensar que ele é um transtorno? A gente tem que considerar que um transtorno mental ele não é como um transtorno orgânico, fisiológico, concreto, tal qual. Isso não significa que não tenha base cerebral, neuronal, que não tenha base em algum desequilíbrio com relação à fisiologia. Isso não significa... a gente não está excluindo isso. Mas um transtorno mental não é, por exemplo, como uma tuberculose, que você tem exatamente um bacilo, que você vai lá, tem um tratamento, tem um prognóstico com o tratamento, um prognóstico sem o tratamento, você tem uma remissão dos sintomas, tem vários protocolos muito bem estabelecidos. No caso dos transtornos mentais, tem um conjunto de elementos que estão envolvidos que dizem respeito à cultura. Então, como é que eu vou pensar transtorno alimentar sem considerar as exigências com respeito à imagem corporal? O que é ser magro, o que é ser forte, né? Você tem lá também às vezes a gente fala de vigorexia, né? A tendência a querer, enfim, estar com um vigor muscular, etc., a ponto de causar sofrimento psíquico. Então, a gente tem que... O maior critério não é nenhum, talvez, sinal ou sintoma evidente que se fala, a partir deste momento eu entendi que é um transtorno mental. Talvez o principal critério seja observar quando há algum tipo de sofrimento, quando o sujeito está sofrendo, quando você percebe algum tipo de mal-estar. As famílias têm que observar e estar junto com os seus filhos na criação, na convivência cotidiana, na hora que está, enfim, se deslocando de um lugar para o outro, no ônibus, no carro, no momento em que está se alimentando junto, no momento em que está assistindo alguma coisa. Esses momentos são momentos cruciais para que as famílias estejam juntas dos seus filhos, crianças, adolescentes, e consigam perceber quem está ali, o que está acontecendo com aquele sujeito. E a partir desse momento tentar estabelecer algum tipo de diálogo que você consiga escutar algum tipo de sofrimento. Agora tem que ter muito cuidado para não chegar num vídeo do TikTok e baixar os dedinhos, né? E ver qual que é o critério, se está com algum transtorno ou não. É importante ter um olhar sensível para os filhos, assim, né? E observar a partir desse olhar sensível se há algum tipo de sofrimento. E aí, vendo que há algum tipo de sofrimento com relação ao transtorno alimentar, conduzir, enfim, procurar tratamento, procurar algum especialista, conversar com pessoas, né, se abrir. A gente não pode ignorar que os transtornos, de maneira geral, transtornos alimentares ou outros, eles estão muito pautados por um acesso muito frequente às telas. Então, assim, a gente percebe as crianças e adolescentes convivendo muito mais com produção de conteúdo desconhecida, de desconhecidos, uma produção de conteúdo de desconhecidos, do que uma produção de conteúdo de pessoas íntimas, que é o que o meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu irmão estão produzindo para mim, né? Estão conversando comigo, estão me contando sobre o mundo, estão me relatando coisas. Você falou sobre a importância, né, desse olhar atento dos pais, dos cuidadores ali para o comportamento das crianças. Quem costuma, de maneira geral,
observar primeiro, né, que tem alguma coisa fora de lugar, vamos colocar assim. São os próprios pais, quando a criança frequenta já uma creche ou o ensino infantil ali, são os professores. Como que isso costumeiramente é percebido? Geralmente no período de escolarização da criança, então aí vai variar quando que a criança entra em alguma instituição de ensino, né, de instituição escolar, né? Às vezes ela pode entrar com 4 meses, ela pode entrar com 3 anos, com 5. Geralmente, o que é interessante pensar às vezes isso aparece quando a criança começa a ter as primeiras socializações extramuros, digamos assim, né, fora do ambiente familiar. A criança começa a circular por outros espaços e aí você tem algum tipo de demanda, de expectativa social que às vezes na família não era contemplado. Então você tem lá uma necessidade de fazer algum jogo estruturado, algum tipo de atividade lúdica com outras crianças e tal, num ambiente escolar. E você percebe que ali tem alguma coisa que chama atenção. Então você vê que muitas vezes o processo de socialização da criança nas escolas é um lugar fundamental para se construir algum tipo de olhar sobre alguma demanda específica. Então, mas eu não diria que é a escola e os professores que fazem propriamente algum tipo de reconhecimento de que alguma coisa precisa de algum olhar especial no comportamento da criança com relação a algum tipo de sofrimento psíquico. Eu diria que é a rede de cuidados. Quem está com essa criança convivendo com ela. Às vezes é uma avó que fica com a criança um período ou outro, percebe que tem alguma coisa estranha, às vezes é uma outra família, às vezes é a própria família. E o que a gente pode pensar que seria um bom indicador de vigilância epidemiológica, digamos assim, de vigilância de algum tipo de transtorno mental, de algum tipo de sofrimento? É a construção de redes. Então, assim, quanto mais ampla é a rede dessa criança com relação à sociabilidade, a eventos sociais, né, mesmo assim, uma festa de aniversário, algum parente que frequenta a casa, a frequentar a escola, algum outro tipo de atividade. Esses espaços são fundamentais para você ter mais contextos de interações sociais, contextos de demandas culturais, onde a gente pode perceber algum tipo de impasse aí no desenvolvimento. Existe uma tendência dos familiares, né, dessa rede de apoio mais próxima, entrar num estado de negação de que a criança está apresentando algum sofrimento que mereça uma atenção especial? Às vezes, quando se trata de um adoecimento orgânico, né, fisiológico, a gente consegue reconhecer com mais tranquilidade, aceitar e procurar tratamento. Quando se trata de um transtorno mental ou algum indicativo de transtorno mental, que na maior parte das vezes, né, os transtornos mentais eles são indicativos, né? No caso da infância e da adolescência tem tratamento e eles não são muitas vezes crônicos, ou seja, o sujeito não vai ter para a vida inteira, porque existem tratamentos. É o nosso trabalho, a gente trabalha fazendo isso, né? O nosso trabalho não é cuidado paliativo, não é, né, o trabalho do psicólogo, do psiquiatra não é a contenção, redução de danos, não é necessariamente isso. Então existem tratamentos. E esse estado de negação, às vezes ele é mais um estado de desinformação. Então, é razoável que você não queira que o seu filho apresente algum tipo de transtorno. E é razoável que você procure uma segunda opinião, uma terceira opinião. Não há nenhum problema nisso. É importante procurar outras opiniões sempre, opiniões especializadas, e compreender que esse estado, o que se chamou, né, de um estado de negação, me parece que a gente precisa, com essas famílias, pensar em acolhê-las, entender por que tem esse medo e tal, e por que não é interessante, então, iniciar um tratamento quanto antes para justamente ter um prognóstico, um encaminhamento, um desfecho clínico que seja de remissão, né, de supressão, de extinção desses sintomas que são indicativos de transtorno, né? Mas geralmente é a desinformação, né?
essa negação. Eu não sei se em 2025 a gente está tendo mais negação, isso é uma coisa para pesquisa mesmo, né? Ou se a gente também percebe uma certa... as famílias se autorizando a fazer diagnóstico, a antecipar sintoma, a procurar, adiante de um atraso na fala, que é um fenômeno muito comum com crianças que estão entrando em processos de escolarização, um atraso na aquisição da linguagem, da escrita, alguma dificuldade, uma descalculia. É muito comum a gente ver famílias olhando para esses sintomas, às vezes até profissionais, e já diagnosticando, quando pode ser só um impasse, algum tipo de algum desconforto, mal-estar que a criança está vivendo com outra coisa, por exemplo, alguma questão familiar, separação, falecimento de alguém, uma mudança de escola e alguma coisa que faz algum tipo de desconforto para a criança, isso já gerar algum tipo de sintoma, e esse sintoma já virar um quadro patológico, um diagnóstico, assim. Então a gente vê, para mim, não sei se tem tanto esse estado de negação, assim, hoje, né? Vinícius, você usou uma fala ali, né, se você não sabe se em 2025, né, de onde vem essa preocupação, enfim. E acho que talvez eu queria que você pontuasse um pouquinho, que você falou sobre esses atrasos, né, que muitas crianças que estariam em idade de entrar no ambiente escolar, por exemplo, ali no começo da pandemia, e que isso de alguma forma foi retardado, também esses atrasos naturais podem também estar reverberando agora. Sim, faz todo sentido. A gente não pode ignorar a pandemia com criança, adolescente e jovens, né? Porque os jovens, quem está aí com 20 anos, 25, 20 anos, né? Passou a adolescência na pandemia, quem está aí com um pouco mais de 20 também. As crianças, todas as crianças que a gente tem hoje, né? A partir dos 5, as crianças que nasceram, né? De 2020 para cá, né? É um fator que a gente ainda não sabe dimensionar, né? Você tem muitas pesquisas que estão fazendo vários enquadramentos bem interessantes para pensar nos efeitos, né? E a gente não pode ignorar. Então a gente não pode pensar que também esse conjunto de transtornos que estão sendo diagnosticados, eles dizem respeito a aumento de... esse conjunto de diagnósticos, talvez ele seja apenas o efeito de atrasos no desenvolvimento que são possíveis, que existe tratamento possível, né? Você tem um aumento de diagnóstico muito grande, mas é possível fazer algum tipo de intervenção, e é o que a gente faz na clínica. Então, a dificuldade de socialização da criança não é necessariamente um quadro de autismo. A criança fazer a organização dos brinquedos, né, ter algum tipo de método, às vezes não é um quadro de autismo. Às vezes a criança só está querendo se organizar, porque o mundo está caótico. Então ela precisa se organizar enfileirando carrinhos, fazendo a atividade de classificação das coisas, o hiperfoco que a gente chama. Às vezes a maior parte das vezes é um movimento espontâneo da criança de organização do mundo. Então, de repente, ela está focada em dinossauros, de repente ela está focada em marca de carro, de repente ela está focada em tipos de cores, de cabelo, enfim, a criança vai para os tipos de... Agora, ela fez isso com parcerias, com outros pares, com outras crianças? Não, ela fez isso sozinha na pandemia. Ela fez tudo isso sozinha. Então, a impressão que dá é que ela está isolada e tá mesmo. E a gente precisa, então, fazer uma reinserção, abordar esse período do desenvolvimento que ficou lá na pandemia, ficou contido lá na pandemia, e pensar, a gente tem algum tipo de intervenção para fazer, né? Então, sem dúvida, a gente tem que olhar para esse fator da pandemia. Para os adultos também. E junto com a pandemia veio o excessivo uso de telas, que já vinha sendo mapeado, e aí na pandemia a gente, enfim, se entregou para as telas, para as redes sociais, foi engolido por elas, adultos e crianças. Então a gente não pode ignorar que os adultos também estão submetidos a isso, né? Respeitando aquela linha de raciocínio lá da primeira pergunta, né, sobre em que tempo surgem os transtornos, né, e considerando que, de novo, acho que é importante frisar que não é uma regra geral, mas quais são os sofrimentos que costumam
ter mais vazão ou maior visibilidade no início da adolescência? Eu diria que são adolescências, em primeiro lugar. Então, para responder essa pergunta, eu preciso considerar que um adolescente ele pode ser, já tem uma diferença grande se ele é um adolescente que mora na periferia, se ele é um adolescente num território onde não tem acesso a direitos básicos, por exemplo, saneamento básico, transporte, moradia, lazer. Um adolescente que estuda no Gulang, em Curitiba, no Positivo, aqui do Jardim Ambiental, ou enfim, são vários adolescentes, né? Um adolescente que é menino, menina, adolescente que está num processo de transição, transgênero, a gente pode pensar no adolescente negro, adolescente branco, adolescente indígena, entende? Então qual adolescência a gente está falando, né? Um adolescente que vive em instituição, um adolescente que vive, enfim, numa família mais tradicional. Agora, a adolescência é um lugar que a gente atravessa, de fato, um conjunto de questionamentos novos, porque a gente não pode negar a base fisiológica que tem isso, né? A explosão hormonal e as alterações neuronais que vão acontecer, o corpo, a sexualidade, é um boom, digamos assim, né? Você tem uma explosão aí de novos atravessamentos biológicos mesmo, que o sujeito vai... E aí, como é que um adolescente da periferia, uma adolescente menina, negra, né, que, por exemplo, que se sente descobrindo sua sexualidade, sua orientação sexual, se endereçando para orientações sexuais que são não hegemônicas, então você vai ter um conjunto de adolescências aí. E aí, pensando especificamente na tua pergunta, que o que sofre, né, que tipo qual é o atravessador, eu diria que é a falta de escuta, de acolhimento, de sensação de pertença a algum lugar. Talvez seja isso que a gente possa pensar para um adolescente que tá chegando na adolescência, que está vivendo a adolescência, que está saindo da adolescência. Onde esse adolescente se sente contido bem lógica de conjuntos de matemática, assim, onde que eu estou dentro, onde que eu me enquadro. E às vezes a falta de escuta faz com que um adolescente seja enquadrado como rebelde, insubordinado, mal educado, e na verdade ele só está sendo mal educado, insubordinado e rebelde por um contexto específico que para ele não serve, que não está acolhendo. Eu acho bem importante a gente pensar que um sofrimento da adolescência ele diz muito a respeito à falta de pares, de outros grupos adultos, não é só adolescentes, mas adultos também que sejam capazes de reconhecer o adolescente como alguém que também faz uma leitura de mundo autônoma, singular, e que não é necessariamente concordante com a norma geral. A adolescência é um lugar de proposição de um jeito diferente de pensar o mundo. E a gente percebe que o sofrimento do adolescente se dá muitas vezes porque ele não se sente ouvido, acolhido, e aí vai apresentar uma dificuldade de pertencimento, mesmo que esse pertencimento dele não seja ao grupo hegemônico. Então, adolescente, né, a gente fala de grupos, faz lá um fenômeno de grupo que alguns adolescentes vão fazer. Agora, tem outros adolescentes que não vão viver a adolescência. A adolescência é só a puberdade que vão viver, que é um aspecto fisiológico. Eles vão, assim que eles conseguirem ter algum tipo de autonomia, eles já vão trabalhar. Então, eles vão trabalhar desde os 12, 11, desde que for possível, e a adolescência vai ser outro tipo de coisa, né? Mas mesmo assim, né, todo adolescente ele merece ser escutado, ser acolhido. Vinícius, numa das perguntas você falou sobre a importância, né, do diagnóstico. Considerando então essa pluralidade de tudo que a gente falou aqui, é de se pensar que qualquer diagnóstico ele não é rápido e precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. É isso? O diagnóstico ele implica uma reflexão, uma avaliação cuidadosa, feita por pessoas que têm especialidades nesses campos. Então, você consegue fazer autodiagnóstico hoje, né, no Google, no TikTok, muitas coisas assim. Mas a gente tem um conjunto de instrumentos de psicometria que são validados,
para avaliar e que são de uso dos profissionais da área de saúde mental. Você tem um conjunto de pesquisas e reflexões sobre os transtornos mentais que embasam os diagnósticos. Então, e o diagnóstico é importante de ser realizado por equipe interdisciplinar, multidisciplinar, enfim, que tenha também uma reflexão sobre que tipo de exigência se faz de um sujeito para se considerar que aquele comportamento dele é equivocado. Então você pensa assim, por exemplo, eu vou fazer um diagnóstico de depressão, um quadro depressivo no final da adolescência, ou na adolescência mesmo, ou na infância, enfim, um quadro depressivo. Se eu for lá e fazer só uma simples bateria de testes, a escala de Beck, que é uma escala conhecida, faço lá uma escala e determino, mas eu não fiz nenhum tipo de reflexão sobre se esse adolescente sofre algum tipo de abuso psicológico, violência física, se na família, se esse adolescente... se a escola desse adolescente é um lugar compreensivo, acolhedor, ou se lá é mais um lugar que ele se sente fora da norma, fora da curva. Então, se eu só aplico uma bateria de testes, eu consigo diagnosticar muita gente. Agora, se eu faço uma reflexão mais cuidadosa, eu percebo que muitas vezes, na maior parte das vezes, é o contexto que está determinando que precisa ser pensado. Então, assim, o psicodiagnóstico de transtorno mental, ele não é só pensando no sujeito, você precisa considerar o ambiente onde ele está. Então, se você tem um trabalhador que está sofrendo muito tipo de assédio moral, né? Ou assédio sexual no trabalho, e aí você vai... Só que isso não aparece imediatamente na sua entrevista, no relato do paciente, mas só aparece assim, eu não tenho vontade de trabalhar. Não tenho vontade de... Né, ou o adolescente não tem vontade de ir para a escola. Mas o que está acontecendo? É só vontade que precisa? Não precisa também de um mundo que receba esse adolescente, que acolha ele, que seja salubre, que ele se sinta pertencendo a algum lugar? Então, assim, às vezes quando o diagnóstico não é feito por equipe, a gente tende a responsabilizar o sujeito pelo sofrimento dele. E muitas vezes você precisa requalificar o ambiente onde esse sujeito está inserido. E isso é muito triste, que a gente vem vendo numa sociedade muito exigente, que as pessoas têm que empreender, têm que ser maravilhosas, têm que ser 10 de 10 o tempo inteiro. Né? Você vê esse lugar e às vezes a criança ou o adolescente fala, eu estou me sentindo frustrado já de antemão porque eu não vou alcançar esse lugar. Então o diagnóstico é muito importante de ser feito por equipe e por uma rede de profissionais. E não pelo indivíduo, ou pela família, ou pela escola, né? Que não tem, digamos, competência até legal, né? De fazer diagnóstico, de fazer laudo, etc. Né? O mesmo raciocínio a gente pode considerar para os tratamentos, ele também precisa ser acompanhado, né, por uma equipe, não só de uma maneira unidirecional? Não só por equipe de saúde, né? Você pensa em que a gente acabou de falar de condição da escola, né? Se a escola tem um lugar... se a escola está sendo legal, a escola tem que ser um lugar bacana. É um lugar de experiência cultural, social, que tem muitas ofertas, em tese. Então, assim, eu posso pensar que o trabalho não envolve apenas os profissionais, por exemplo, psicólogos, enfermeiros, médicos, psiquiatras no tratamento de saúde mental, terapeutas ocupacionais. Ele envolve também assistente social, ele envolve também pedagogos, psicopedagogos, ele envolve também a formulação de políticas públicas, a qualidade de vida que a gente está ofertando para os adolescentes e para os adultos hoje, em termos de direitos, diz respeito também ao tratamento. Então não é só eu achar uma medicação e uma linha psicoterapêutica de trabalho com o adolescente, ou a criança, ou o adulto. Eu tenho que pensar também o que está gerando a manutenção desse transtorno que é tão recorrente. Então, você tem lá pesquisas que mostram o aumento, né, do diagnóstico em várias faixas etárias, cada vez mais, nos últimos 20, 30 anos e tal. E será que a gente está pensando também que esse aumento do diagnóstico não diz respeito à precarização da escola, do trabalho docente? Será que esse aumento do diagnóstico não diz a precarização da consolidação das leis do trabalho, né? Então você tem direitos trabalhistas cada vez mais extirpados, você tem a uberização da vida, a vida começando a ser uberizada, do tipo empreendimento sozinho, você se empreende sozinho, você se vira sozinho. Então, assim,
Será que a gente precisa melhorar as ferramentas de diagnóstico? Acho que sim. A gente precisa melhorar as ferramentas de diagnóstico de um jeito que as expanda para considerar os contextos sociais, culturais. E isso só pode ser feito em equipe. Isso não tem como fazer sozinho. Né? Eu preciso conversar com o médico, eu preciso conversar com o assistente social, eu preciso conversar com o gestor de políticas públicas, eu preciso conversar com os poderes legislativos. É bem mais complexo. Não é isso, não é um tratamento. Por exemplo, a tuberculose, que eu falei, você vai lá e aplica um antibiótico e tal, né? E você tem outros fatores aí, tá? Vinícius, para a gente encerrar, o sofrimento ele é inerente à vida humana, né? Então, o que você diria para minimamente, né? Eu sei que é uma tarefa difícil, tranquilizar um pouquinho os pais que nem tudo é transtorno, que às vezes algumas coisas fazem parte do processo natural de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Acho que o que eu diria para os pais você está se sentindo que tem alguma coisa, você está com medo que aconteça alguma coisa com seu filho, está com medo que esteja acontecendo alguma coisa com seu filho, sua filha, você está receoso disso, né? Que bom que você está olhando para ele, para ela, que bom. Então, por que você não pega e vai fazer uma caminhada no parque com seu filho, sua filha, e tentar ter uma conversa sobre entender o que está acontecendo ali, especialmente com a adolescência, né? Com a infância também. E a gente sabe que no mundo de uma jornada de trabalho de 44 horas, às vezes a gente só vê os filhos à noite, no fim de semana, mas esses momentos, mesmo que eles estejam, às vezes a gente vai se sentindo distanciado das crianças, né, na família, assim, vai se sentindo longe, não porque a gente quer, mas porque o mundo tem colocado a gente nesse lugar. Mesmo assim, esses momentos que você tem com o teu filho e tua filha são os momentos mais importantes para qualquer coisa, não só de diagnóstico. Por exemplo, para você apresentar uma nova comida, uma nova refeição, um novo tipo de alimento que pode ser gostoso, para você dividir algo da sua vida, para você compartilhar um prazer, né? Andar pela rua, andar de bicicleta, assistir um filme junto. Acho que o que eu falaria para tranquilizar é pensar o quão próximo a gente está dos nossos filhos e será que a gente não está um pouquinho longe e que estratégia a gente pode ter para se aproximar. Então se aproxima, vê, conversa, chega junto, isso vai ser fundamental. Conclui junto com seu filho. Será que a gente não precisa fazer ir no psicólogo, ir no médico, ir no nutricionista, ir na academia, mas coloca o filho, a filha, o adolescente, a criança como protagonista desse processo, que ele se sinta ouvido. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Diante do mal-estar, vamos tentar fazer escuta, vamos escutar o que está acontecendo, vamos chegar junto, ter momentos de franqueza e sinceridade junto com os filhos, que às vezes a gente não consegue mesmo porque o mundo atropela a gente, né? A gente trabalha muito, a gente chega em casa e tem trabalho de casa, né? Tem que limpar a casa, tem 2 trabalhos, né? Às vezes home office, confunde tudo e tal, né? Vinícius, obrigado pela entrevista. Obrigado, Ed. Nos próximos vídeos, a gente vai falar especificamente de transtornos como TEA, distúrbios de sono, TDAH e outros sofrimentos que crianças e adolescentes estão passando. Eu espero a sua companhia. Obrigado pela atenção. Tchau.